Boa tarde, companheiras. Sem café da tarde, estamos assim meio que desanimadas? Não. Boa tarde, companheiras. Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Tarde. Lula! Livre! Lula! Livre! Muito bem. Marielle vive! Marielle! Livre! Marielle! Livre! Viva e vive. Muito bem. Nós estamos desde hoje de manhã e teremos amanhã e depois 3 dias para nós mergulharmos nos desafios que estão colocados para nós em termos de pensarmos as cidades dentro de um projeto popular, dentro de um projeto de nação, considerando a nossa história, a nossa realidade, as nossas heranças, os balanços que temos que fazer e os tremendos desafios que temos para fazer. Eu venho então, em nome do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, para contribuir com esse momento, com esta fala aqui. Sou uma mulher do Rio Grande do Sul, uma militante, nascida e criada no interior do Rio Grande do Sul, na zona rural, achando que naquele lugar não havia jeito. Mas naqueles fundos apareceu a teologia da libertação e nos ensinou que nós jovens, mesmo da roça, mesmo ignorantes, tínhamos algum valor. Isso chama-se trabalho de base. Isso foi teologia da libertação. Essa foi a grande escola que eu e muitos milhares de homens e mulheres desse nosso país, dessa nossa América Latina, conheceram, viveram e que fez com que nós também chegássemos até aqui. Isso nos faz falta, para começar. Muito bem. Desse lugar, dessa jornada que a gente vem, então, a gente ingressa por vários fatores na luta popular, na luta urbana, no final dos anos 90, e junto também com movimentos do campo, especialmente com o Movimento Sem Terra, na época, que estava numa fase muito, muito forte de lutas, Marcha dos 100 mil em Brasília em 97, todo um cenário de o massacre de Eldorado dos Carajás de 96, enfim, uma ascensão muito forte da luta pela terra, da luta pela reforma agrária. E nós, jovens, achávamos que nós tínhamos que contribuir com o MST e ajudar nas lutas, então, da terra. E quando eu me apresentei como militante para essa tarefa, então eu fui mobilizada para uma outra tarefa, que foi dizer, olha, companheira, nós já temos vários militantes nessa trincheira. Nós precisamos que alguém ajude, contribua, lute, trabalhe, enfim, coloque a sua criatividade, o seu tempo nas questões urbanas. Nós precisamos criar uma espécie também de MST urbano, uma luta, uma ferramenta de luta nacional que possa conduzir, trabalhar, lutar, enfim, porque afinal de contas é lá que está a maior parte do nosso povo. Nós estávamos então nos fins de 90, início dos 2000, e aquele contexto era um contexto de era neoliberal, desemprego total, fome, e nós na época conhecíamos ou vivíamos intensamente a campanha do Betinho no Brasil, que fazia arrecadação de alimentos. E o próprio Lula faz uma campanha eleitoral e todo um trabalho em torno do Fome Zero. E dizia, né, em 2001, 2002, que o seu grande projeto era fazer com que todos os brasileiros comessem 3 vezes ao dia. Hoje, talvez a juventude não tenha muita noção do que significa nós nos mobilizarmos para arrecadar comida, para enfrentar a fome. Fome! Não ter comida, não ter alimentos. E junto com esse cenário todo, então, nós iniciamos uma trajetória em 2000, organizando desempregados. Nós nascemos como um movimento de trabalhadores desempregados. Obviamente, desempregado não é uma identidade positiva, ninguém se
afirma, né, eu sou uma trabalhadora desempregada, né, então, mas era a nossa realidade, era o nosso contexto e era aquele motor que fez com que a gente então iniciasse uma caminhada, uma trajetória que depois então a gente vem vindo, vem avaliando, vem refletindo, vem fazendo balanço, crítica, autocrítica, tudo isso então para nós também agora então nos organizarmos há mais ou menos uns 2 anos, de uns 2 anos para cá, como um movimento de trabalhadoras por direitos. Mas enfim, isso é uma síntese que já deve ter levado uns 5 minutos. Bom, queria situar isso dentro de uma leitura mais ampla. Isso não é um striptease. É calor. É calor, né, que dá esse calor da fala, né, um pouco da tensão que é normal. Quando a gente então faz uma leitura, especialmente a leitura do Brasil do século XX, embora todas as nossas leituras não possam nunca abrir mão das heranças do trabalho escravo, que estão até hoje aqui. Uma delas é a degradação do trabalho manual, que vide o trabalho doméstico, o trabalho da construção civil, os serviços, a agricultura, tudo que é braçal no nosso país aqui é inferior. Não sei, na Argentina deve ser algo parecido, mas é uma coisa que nós não podemos nunca deixar para trás nas nossas análises. Nós então entramos no século XX, no mundo urbano, industrial, com Getúlio Vargas a partir de 30, tudo isso com uma promessa de integração das massas numa sociedade salarial. Uma promessa. Para você entrar na sociedade salarial, você tinha primeiro que sair do campo, porque ela não chegaria nunca lá na roça, que foi os nossos 50 milhões que saíram então do mundo rural e vieram para as cidades, erguer as cidades do zero, com a sua própria pobreza, que é isso que nós temos como legado também. Essa massa, então, acredita. É uma massa rural, é uma massa católica, é uma massa de uma família grande, gigantesca. Aqui está o exemplo da Gisele, né, que falava antes, né? Irmã de mais 10 pessoas. Essa família grande que então se instala e acredita que vai dar certo. Ela dá um voto de confiança a essa promessa que é criada pelo Estado brasileiro. E acredita que vale a pena esse sacrifício. A nossa cultura católica ajuda nisso, o sacrifício, veja só, Jesus deu a vida por nós, tal e tal. O sacrifício de que em nome dos meus filhos, que vão poder estudar, ter uma vida melhor, na frente a gente vai ter uma recompensa. Não vai ter recompensa agora, vai ter depois. E eu, então, me sacrifico por tudo isso. Porque eu tenho uma esperança. E ela é, de algum modo, atendida. E assim nós chegamos aos anos 80, com essas massas ainda acreditando nisso. A era neoliberal, inaugurada na década de 90 pelo Fernando Henrique, pelo PSDB, nos mostra definitivamente que esta promessa encerrou. A ideia de integração das massas acabou. Daqui para frente, quem sobrou, sobrou. E o que faz com os que sobram? Que é muita gente. Seleção. Uma parte vai prestar para trabalhar no precário, no informal, que não é questão de forma. Vai ser esfolada viva, terceirizada, quarteirizada. Vai andar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Vai morar muito longe do trabalho, que estará no centro. Essa massa vai viver no Calvário. Uma parte vai ser encarcerada. Nós vamos sair de 40 e poucos mil presos para uma população de 700, quase 800 mil população carcerária, enfim, prisioneira que nós temos hoje no Brasil. São Paulo, então, é a campeã nacional do encarceramento massivo. Quem é o encarcerado, gente? Os pobres, os jovens, os negros. E a outra parte que vai sobrando também vai ser eliminada. É matança. Então, crime organizado, violência do Estado, violência da polícia, tudo está no seu devido lugar. Ou seja,
no neoliberalismo, nesta primeira, segunda onda que agora nós estamos vivendo com o golpe, não há lugar para uma parte importante do nosso povo. Não há lugar. Aliás, há um lugar no cemitério, no presídio e nesta cidade em que pode viver, se calar a boca, baixar a cabeça e aceitar todas as péssimas condições que lhe são dadas para sobreviver. É nisso que nós estamos vivendo. E nesse contexto, nem falamos desafios, o que tudo isso então nos leva a raciocinar juntos, com companheiras e companheiros dos movimentos do campo também, com companheiros do CEPIS, que é uma entidade muito importante aqui do Brasil, que atua com a educação popular há muitos anos, enfim, que nos ajuda a refletir o debate da construção de uma ferramenta de lutas nacional, urbana, de massas, mas que para existir, para resistir e para enfrentar este quadro que eu acabei de pintar, que dentro dele não há mais espaço para reforminhas ou ajeitar isso. Nós precisamos ter um horizonte, pelo menos o horizonte estratégico de um projeto de nação, de reformas estruturais, porque não há como consertar esse quadro, colocar alguns pobres a mais, quem sabe, dentro. Se a gente arrumar eles, der uma maquiada neles, dar um curso, 2 cursos, 10 cursos, quem sabe pinta o cabelo, alisa o cabelo, entra. Não resolve, gente. Vai sobrar e acabou. Portanto, se nós não pensarmos um projeto de país, um projeto de futuro, de horizonte, que dê sentido à nossa unidade, por que a gente se junta? A unidade na esquerda e nos movimentos populares urbanos, que é o sentido dessa reunião, desse encontro, dessa sala aqui bonita, colorida, diversa, é que a gente encontre sentido na nossa unidade, na construção da unidade. Nós temos que ter pilares para isso. E um deles, fundamental, é a questão da gente ter no horizonte um projeto de transformação estrutural desse país. Vencermos a colônia e construirmos uma lógica de soberania. Esse desafio requer, portanto, que a gente enxergue o povo como protagonista e não como um acessório, como alguém que eu vou lá levar uma solução, como se estivesse esperando um salvador da pátria. Sim, nós temos um problema cultural com o sebastianismo. Nós temos. Lula pode se transformar no nosso novo Sebastião. Lula voltará e será a solução dos nossos problemas. Perigo! Perigo! Lula não é a solução dos nossos problemas em si. Ele é um símbolo. Mas sem o povo organizado, protagonista, lutando, entendendo a conjuntura, entendendo o que está rolando, saindo da arquibancada. Por que não muda a conjuntura? O povo está na torcida, torcendo para o Lula. Pode morrer torcendo, gente. O time que está dando de 7-0 no povo é a da burguesia. E essa burguesia está nem aí para a torcida. Essa burguesia joga, ela quer a torcida a seu lado, claro que quer, mas ela segue o jogo. Então não basta torcer, tem que entrar no jogo. Mas para entrar no jogo, tem que entender do jogo, compreender o jogo, saber a sua posição no jogo, para quando a bola cair no seu pé, saber para que lado chutar. Isso significa trabalho de base. O que significa trabalho de base? Significa militância. Militância, gente, é um grupo de gente com uma lógica, com um projeto, com uma leitura que não pode ser dura, que não pode ser trancada no que viveu no passado, que precisa saber dialogar com as pessoas, que não pode ser engessada. Tudo isso que nos últimos 20 anos a gente fez bem pouquinho. Conclua. Bem, nesse sentido, a construção dessa ferramenta que nós aqui estamos buscando, né, na lógica de uma leitura estratégica, enxergamos que tem 4 grandes eixos, 4 grandes desafios. Uma construção de uma ferramenta, ou seja, uma ferramenta de luta. E, gente, não quer dizer que tenha que ser MTD.
Se nós conseguirmos construir coletivamente, que é outro nome, outra coisa, outra identidade, não tem problema. Nós aqui queremos já manifestar agora como MTD que nós estamos aqui para construirmos junto com a Frente Brasil Popular o processo. E que se nós encontrarmos uma outra identidade, um outro mecanismo que seja mais dialogável, vamos conversar sobre isso. O que nós temos que ter em comum? Nós temos que ter um bom eixo estratégico do horizonte, nós temos que ter uma boa direção nacional com esta identidade, nós temos que construir uma mensagem comum, nós temos que construir uma bandeira comum, nós precisamos construir um bom programa de formação política e ideológica para a militância de base, para a militância intermediária, para quadros e para as massas. Nós precisamos ter um bom modelo orgânico, onde as pessoas se reúnem, grupo de base, o nome que queiramos dar, grupo, núcleo, mas as pessoas precisam se reunir, se encontrar. Podemos usar as plataformas para que nos ajudem? Podemos, mas o nosso povo ainda é de reunião. Tem que se olhar na cara, tem que se ver, tem que se falar. O método do Zap, essas coisas, tudo é muito interessante. Ajuda um monte para marcar a reunião. Mas tem que ter a reunião. Para fechar o raciocínio e dizer que, companheiras e companheiros, por fim, tudo isso precisa ter um bom plano de lutas nacional. Se nós fazemos uma luta aqui, uma luta lá, uma aqui no bairro, outra lá na Unila, no Foz do Iguaçu, que não dialoga com o Rio de Janeiro, que não dialoga com São Paulo, a gente não tem força, porque nós só mudamos a conjuntura, minha gente, com força social. É gente organizada, com a faca nos dentes, porque golpismo só vai cair assim, com sangue nos olhos, minha companheira, é isso aí. E muita, mas muita capacidade criativa daí no coração, porque também esse movimento precisa ter a dimensão do feminino, do feminismo e todas as dimensões de raça, de classe, de gênero, de diversidade sexual, enfim, porque senão também ele vai duro, não pode ser duro, tem que ser dentro dessa realidade. Nós queremos nascer. Com muito carinho, Raimundinho.